Atenção, o mistério do porta-malas, a partir de agora na tela da Record, uma outra história, um crime cheio de mistério que está intrigando a polícia no ABC Paulista. O corpo de um empresário foi encontrado dentro do porta-malas do carro dele, um carro blindado. Olha a imagem, por favor, no meio do mato, em Paranapiacaba. Cleiton, 45 anos, estava desaparecido há dias. Foi a própria família que localizou o veículo e teve a triste surpresa ao abrir o porta-malas. O corpo envolto em uma lona. A perícia confirmou tiros no rosto do empresário. E para não deixar pistas, o carro dos suspeitos foi encontrado incendiado logo depois do crime. Mas a grande questão é, quem matou? É Clayton a pronúncia correta, né? Quem matou o empresário e por quê? Léo Lara foi até lá e conta pra gente. Ele foi encontrado no porta-malas. Você imagina a família abrindo o porta-malas, localizando o rapaz dentro. Meu Deus do céu, que tristeza. Reportagem na tela. A estrada de terra que corta a zona rural é o cenário do crime brutal e misterioso. O carro de luxo abandonado aqui acendeu o alerta. O veículo blindado escondia um segredo. No porta-malas veio a surpresa. O corpo do empresário estava envolto em uma lona. A vítima é Clayton Fernando da Silva, de 45 anos. A família, bastante assustada, decidiu repassar poucas informações. Ele era uma pessoa querida, a gente amava ele, está fazendo muita falta. Deixou 6 filhos, são todos muito abalados. O último contato de Clayton com familiares foi no dia 21 de agosto. Segundo o boletim de ocorrência, ele relatou que teve um cartão clonado e que precisaria resolver a situação porque estava no prejuízo. Depois, desapareceu. No dia seguinte, a família entrou em alerta e anunciou o sumiço nas redes sociais. No dia 23, o carro acabou localizado na região de Paranapiacaba, em Santo André. Os bandidos que vieram até aqui conheciam muito bem a região. É um local de difícil acesso, cercado apenas por muito mato, onde também não há sinal do celular. A polícia tenta entender agora a dinâmica do crime, se a vítima foi morta aqui mesmo ou em outro local. O que dificulta ainda mais a investigação é que em todo esse trecho que a nossa equipe percorreu, não há sequer uma câmera de segurança. Este carro em chamas foi usado pelos bandidos para deixarem o local depois de abandonarem o veículo da vítima. A placa era clonada, o que dificulta ainda mais as investigações. A perícia revelou que Clayton foi executado com 5 tiros, todos no rosto. A brutalidade indica a participação da facção criminosa. Mas qual seria o motivo de tanta crueldade? E a queima do carro, ter colocado fogo no carro dos criminosos, foi uma tentativa clara e nítida de acabar com qualquer tipo de vestígio ou indício que facilitasse um trabalho pericial na busca da autoria. A investigação é considerada a mais misteriosa do ano aqui no setor de homicídios. Por enquanto, os policiais se depararam com muitos boatos. Eles precisam filtrar as informações para entender exatamente quais eram os negócios do empresário. Segundo a família, ele vendia perfumes e autopeças. Só que os policiais precisam ainda apurar melhor as informações. Para o comentarista de segurança pública da Record, o empresário pode ter sido abordado por um conhecido, já que estava em um carro blindado. A cena em análise afasta um pouco, sem excluir a possibilidade de um crime de roubo seguido de morte ou latrocínio, mas se aproxima a cena daquilo que é uma execução, uma queima de arquivo. O fato do corpo estar dentro do porta-malas de um carro blindado, com vários tiros na mesma região do rosto, indica fortemente indícios de uma execução. Portanto, a minha análise preliminar é de que essa circunstância se aproxima muito mais de uma queima de arquivo, de um assassinato premeditado, bem planejado, com alvo seletivo. A polícia mantém sigilo em relação às investigações.
O pente fino na vida profissional do empresário vai ser decisivo para o avanço do inquérito. A possibilidade de crime passional também não está descartada. Ou até mesmo de uma pessoa que o conhecia. Por quê? Onde ele foi encontrado? Pelo criminoso, pelos atiradores. Porque se ele está num carro blindado e ele percebe que está sendo seguido, o cara não vai sair do carro. Você fica no carro. Tem sentido, né? E aí os caras atiram, o cara chama a polícia chega. Ele foi... alguém conseguiu pegá-lo antes dele entrar no carro, precisa levantar essa imagem, ou ele conhecia, alguém falou, encosta aí, vamos conversar. O cara desceu do carro, pum, mataram, colocaram dentro do porta-malas. Então, ele é pai de 6 filhos. Um caso intrigante, né? O comandante Luca, convidado para participar dessa reportagem, falou que sinais de execução, de queima de arquivo. Sem dúvida, né, Gotino? Quando fazem um caso desse. E o mais interessante, eles pegaram outro carro, né, e queimaram para realmente não aparecer, não deixar pistas. Ou seja, a polícia vai ter uma dorzinha de cabeça para achar isso aí, mas não fica tranquilo porque já acha. O Altair, o carro era blindado, mas alguém conseguiu tirá-lo dali. Isso leva a gente a acreditar que alguém já tinha algum contato com ele. Não sei se uma amizade ou pelo menos uma relação com ele. É uma pessoa muito próxima dele, né, que conhecia, que ele pôde abrir o carro assim e para poder, vamos dizer, ser arrebatado e ser executado, né? Então, e aí a polícia precisa realmente investigar o passado dele para ver se ele tinha algum inimigo, alguma coisa. E o Altair estava falando que ali é uma região que você vai para uma área muito bonita, que é Paranapiacaba. O Altair já morou em Santo André, falou super bem dessa região. Aí tem grandes amigos em Santo André e vai para essa área que é uma área turística, né, Altair? Turística, uma área turística, uma área muito grande, muita mata, né? Tem a parte ali dos trens também, muito bacana, muito bonito. Mas é um lugar também, Gotino, é importante a gente falar isso aí, de que não tem muita gente, entendeu? Ali tem mais pessoas final de semana que vão fazer um passeio turístico, mas durante a semana geralmente não tem muita gente. Fica mais vazio. É mais né? vazio, não é um lugar assim de moradia normal, é um lugar de visitas.